Olá, bem-vindos ao nosso canal. Se você está em busca de inspiração para enfrentar desafios, tomar decisões corajosas e moldar o seu destino, você veio ao lugar certo. Hoje, vamos explorar a incrível história da Rainha Esther e aprender lições valiosas sobre coragem, determinação e liderança. Faça como a Rainha Esther, tenha coragem. Em um mundo onde a coragem é cada vez mais rara, precisamos nos inspirar na história da Rainha Esther. Esther era uma jovem judia que foi escolhida para se casar com o rei Assuero. Em um momento em que o povo judeu estava em perigo, Esther teve a coragem de enfrentar o rei e pedir por ajuda em favor de seu povo. Graças à sua coragem, o povo judeu foi salvo da destruição. Neste vídeo, vamos aprender com a história de Esther e descobrir como podemos ter coragem em nossa vida. Aqui estão alguns dos pontos que vamos abordar. O que é coragem? Como podemos desenvolver a coragem? Como podemos usar a coragem para fazer a diferença no mundo? Este vídeo é para você que está procurando inspiração para ser mais corajoso. Vamos aprender juntos sobre essa jovem judia que mudou o curso da história. Vamos voltar ao tempo e conhecer mais a fundo esta história. Esther, a judia que se tornou rainha da Pérsia. Esther era seu nome persa, já seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, um tipo de arbusto. Esther viveu no século V a.C., durante o exílio babilônico, era uma jovem judia, era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Ela vivia em Suzã, a capital da Pérsia, durante o reinado do rei Assuero. O antigo Império Persa é conhecido por sua riqueza, magnificência e pela impressionante corte de Assuero, um dos reis mais proeminentes da dinastia Aquemênida, que governou o Império Persa de 486 a 465 a.C. Segundo os relatos bíblicos, o rei Assuero governou um império grande e imponente, que compreendia um território desde a Índia até a Etiópia, com 127 províncias. Sua corte era famosa por sua riqueza e esplendor. Como rei, Assuero tinha acesso a inúmeras riquezas, e ele não hesitou em exibir seu poder por meio de ostentação. Usava trajes suntuosos feitos de seda, linho e outros tecidos finos, adornados com pedras preciosas. Sua coroa era uma obra-prima de ourivesaria, cravejada de joias exóticas que simbolizavam seu status como monarca supremo. Assuero, o rei da Pérsia, certo dia realizou um banquete a todo o povo na fortaleza de Suzã, por muitos dias. Na ocasião estavam presentes os poderosos da Pérsia e Média, bem como seus servos. E ao 7º dia de festividades, Assuero mandou chamar a rainha Vasti, que também dava um banquete às mulheres na casa real. O rei convocou para que a rainha Vasti entrasse em sua presença usando a coroa real, para que pudesse mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era muito formosa. Mas sua esposa, Vasti, se recusa a obedecer ao pedido do rei, que o deixou enfurecido, pois para um rei é uma afronta ser negado um pedido diante de um banquete, onde estavam poderosos da Pérsia e Média. A recusa de Vasti causou grande perturbação na corte real. O rei Assuero ficou furioso com sua desobediência e, após consultar seus conselheiros, tomou uma decisão drástica. Ele destituiu Vasti de seu posto de rainha e emitiu um decreto que proibia que ela jamais entrasse em sua presença novamente. Assuero decidiu que precisava encontrar uma nova esposa, e ordenou que as mulheres mais bonitas de todo o reino fossem trazidas para Suzã para serem julgadas. Após um período de preparação e purificação que durou 12 meses, durante os quais as jovens eram submetidas a tratamentos de beleza, como banhos perfumados e massagens, além de aprender como se comportar na presença do rei e na cerimônia da corte, cada uma se apresentaria para o rei. Esther foi uma das mulheres escolhidas, e ela rapidamente chamou a atenção do rei. Esther não se encontraria com o rei Assuero imediatamente. Ela teria que esperar seu turno e aguardar a convocação real. Finalmente, chegou o momento em que Esther teve a oportunidade de encontrar o rei Assuero.
Esther chamou a atenção dos que haviam pela sua beleza e graça. Sua beleza impressionou profundamente o monarca. Rei Assuero se apaixonou por Esther, a escolheu como a nova rainha da Pérsia, coroando-a como sua esposa. O rei Assuero decidiu realizar um banquete suntuoso para marcar esse evento especial. Este banquete é frequentemente referido na Bíblia como o banquete de Esther. O banquete foi um evento grandioso, com a presença de nobres, oficiais do império e outros convidados de destaque. Mardoqueu, que havia servido fielmente ao rei por muitos anos, continuou a ser um conselheiro importante. Um dia, um homem chamado Ramã, que era oficial do governo, ficou enfurecido com Mardoqueu, pois Mardoqueu não se curvou quando ele passou pela porta real, pois todos se curvavam como sinal de reverência. Mas como judeu, Mardoqueu estava determinado a manter sua fidelidade a Deus e não comprometer sua adoração a Deus por meio de atos de reverência a outras pessoas ou deuses. A recusa de Mardoqueu em se curvar a Ramã gerou uma crescente tensão entre eles, e Ramã, com seu orgulho ferido, é motivado por um desejo de vingança contra Mardoqueu, primo de Esther. Ramã viu esta atitude como um exemplo de desrespeito à sua autoridade. Como resultado, começou a planejar sua vingança não apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus do Império Persa. Então Ramã, movido de ódio, começou a conspirar contra os judeus. Ele convenceu o rei Assuero a emitir um decreto, ordenando que todos os judeus fossem mortos. Ele usou sortes, conhecidas como o Purim, para determinar a data do massacre, lançando um destino sombrio sobre o povo judeu. Ramã usou um argumento distorcido sobre o povo judeu, alegando que eles mantinham práticas religiosas diferentes, desobedeciam às leis persas e eram um grupo de dissidentes que não mereciam proteção real. Assuero, influenciado pelas manipulações de Ramã e enganado por seu relatório deturpado sobre os judeus, concordou em emitir o decreto que autorizava a matança dos judeus em todo o império. Isso foi um ato significativo, pois o decreto emitido pelo rei tinha autoridade e poder legais inquestionáveis. O rei Assuero, persuadido por Ramã e acreditando no seu relatório, usou seu anel real para selar o decreto, tornando uma ordem oficial e irrevogável em todo o Império Persa. Além disso, Ramã constrói uma forca para enforcar Mardoqueu, o que ele considera uma punição adequada por sua recusa em se curvar. Mardoqueu ficou sabendo do decreto, ficou inconsolável e percebeu a extrema gravidade da situação, e tomou medidas para informar Esther, que era rainha, sobre a terrível ameaça que pairava sobre seu povo. E foi a Esther para pedir que intercedesse perante o rei em favor dos judeus e a usar sua posição privilegiada como rainha para tentar reverter a situação. Ela entendeu a importância de sua posição e o chamado para interceder pelo seu povo. A partir desse momento, Esther decidiu agir corajosamente, apesar dos riscos. Ela pediu a ele que convocasse todos os judeus em Susã, para um período de jejum e oração durante 3 dias e noites. Esther também se juntou a eles nesse ato espiritual. Esse período de jejum e oração representou um momento de busca espiritual e discernimento para Esther. Após esse período de preparação, ela decidiu que estava disposta a arriscar sua própria vida para interceder pelo seu povo. Ao final desse período de preparação espiritual, Esther estava pronta para enfrentar o rei Assuero. Ela se vestiu com suas roupas reais e compareceu perante o rei no pátio interno do Palácio Real. A lei persa estipulava que qualquer pessoa que comparecesse perante o rei sem ser convidada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse o cetro como sinal de perdão e aceitação. Seu objetivo era interceder pelo seu povo, e revelar a ameaça que pairava sobre os judeus devido ao decreto de Ramã. Como a lei persa ditava que ninguém podia comparecer perante o rei sem ser convidado, a entrada de Esther na presença do rei sem convite representava um ato de grande ousadia e risco. O rei Assuero notou sua presença e, ao ver a rainha Esther, ele estendeu seu cetro de ouro em direção a ela, um gesto que indicava sua aceitação e disposição para ouvi-la. Após estender o cetro de ouro, ele perguntou a Esther qual era sua petição e o que ela desejava.
Esther pediu ao rei Assuero que ele e Ramã comparecessem a um banquete que ela havia preparado especialmente para eles, e durante o banquete, ela revelou sua identidade judia. Ela explicou que ela e seu povo judeu estavam em perigo devido ao decreto maligno de Ramã, que autorizava a matança de todos os judeus no império. Esther apontou Ramã como o autor desse plano nefasto. O rei Assuero ficou chocado e furioso ao ouvir a revelação de Esther e a traição de Ramã, e irritado com sua tentativa de extermínio dos judeus. Ele percebeu que havia sido enganado e que Ramã havia tramado para destruir um povo inocente. Foi nesse momento que um dos servos do rei mencionou a forca que Ramã havia construído para Mardoqueu. Ele ordenou que Ramã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Assim, o plano maligno de Ramã se voltou contra ele, e ele encontrou seu fim trágico. Quanto a Mardoqueu, o rei Assuero decidiu honrá-lo por sua lealdade ao desvendar um plano de assassinato contra o rei, no passado. Ele autorizou também a Mardoqueu usar o anel de selo real de Ramã, que tinha sido confiscado. Quanto ao povo judeu, o rei Assuero não pôde revogar o decreto original, que autorizava a matança dos judeus, de acordo com a lei persa. No entanto, ele emitiu um segundo decreto que permitia aos judeus se defenderem contra seus inimigos, no dia determinado para o ataque. Isso efetivamente anulou o impacto do primeiro decreto, e permitiu aos judeus lutar por suas vidas. O resultado foi que os judeus se defenderam com sucesso contra seus inimigos, em todo o império. Eles foram poupados da ameaça de extermínio, e experimentaram uma grande vitória sobre seus perseguidores. A história nos ensina valiosas lições sobre coragem, determinação e a importância de agir em prol da justiça, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Esther, uma mulher comum que se tornou rainha, arriscou sua vida para salvar seu povo da destruição iminente. Ela nos lembra que cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença, não importa quão modesta seja a nossa origem. Portanto, a chamada para a ação que extraímos dessa história é a seguinte: seja corajoso em face das injustiças e desafios que encontre em sua vida. Lembre-se de que suas ações podem ter um impacto positivo e significativo no mundo ao seu redor, assim como Esther fez em seu tempo. Não subestime o poder da empatia, da ação e da voz que você tem. Assuma a responsabilidade de lutar por causas justas e fazer o que estiver ao seu alcance para tornar o mundo um lugar melhor. Assim como Esther, você também pode ser um agente de mudança. Não deixe o medo ou a incerteza deterem você. Seja inspirado pela história dela e tome medidas, grandes ou pequenas, para tornar nosso mundo mais justo, inclusivo e compassivo. Afinal, como Esther nos ensina, a coragem de uma pessoa pode transformar vidas e mudar o curso da história. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, não se esqueça de inscrever em nosso canal, deixe um like e clique no sininho das notificações para ser avisado quando tivermos mais histórias fascinantes. Obrigado, te espero nos próximos vídeos.